Estamos iniciando aqui mais um podcast Tá na Escuta. Hoje com a presença ilustre do nosso deputado federal Zé Haroldo Catedral, na companhia do meu amigo, nosso vice-presidente Whitley Rocha, para tratarmos de um assunto que está aí na pauta do Congresso Nacional da próxima semana. Esteve na semana passada, né, deputado? E aí, por questões lá alheias à nossa vontade, acabou sendo encerrada a sessão sem apreciação, que é o veto, no nosso caso, né? Que diz a respeito de dispositivos da nossa Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis. Nós convidamos o deputado Zé Haroldo para vir aqui hoje, bater um papo, para a gente entender como é que funciona, né? Agora há pouco a gente conversava aqui e eu achava que sabia como é que era, mas não sabia. Agora eu sei. Então, deputado, bom dia, seja bem-vindo ao nosso sindicato, nosso podcast. Bom dia, Leandro, presidente. Bom dia, meu amigo Whitley, vice-presidente aqui do Sindipol. Uma satisfação estar aqui no Tá na Escuta. Eu que estou acostumado a entrevistar as pessoas, hoje estou sendo aqui entrevistado, né? Eu que tenho lá o meu podcast também. É uma grande satisfação poder estar aqui conversando, não só com vocês, mas com toda a categoria, né? Esclarecer, né, como funciona a questão da sessão do Congresso, que vota os vetos, né? Vamos falar também um pouquinho sobre a lei orgânica da Polícia Civil, né? O porquê isso foi vetado. E eu estou à disposição, né? Vamos lá, tudo que precisarem saber, tirar dúvidas aí sobre o nosso trabalho também lá em Brasília, né? A gente está aqui para conversar. Muito obrigado pelo convite. É isso aí, Whitley Rocha. Olá, pessoal. Muito obrigado pela audiência, né? Sejam todos bem-vindos. Deputado federal Zé Haroldo Catedral, meu amigo, obrigado por nos dar a honra de estar aqui presente. Meu presidente Leandro, né? Hoje estamos aqui fazendo mais uma apresentação de conteúdo, né, para a sociedade. Isso é muito bom, então espero que o pessoal aí aproveite bastante. É isso aí. Bom, pessoal, indo direto ao ponto, né? Acho que pouca gente sabe, mas no Brasil nós temos aí uma coxa de retalhos quando se fala de leis relacionadas à Polícia Civil. Nós somos uma federação, então temos 27 unidades, né, 27 entes a nível estadual, o que inclui 26 estados e o Distrito Federal, que é um ente misto, né? Tem características de estado e horas de município, mas lá também tem uma polícia civil. Então o fato é que nós temos hoje no Brasil 27 polícias civis. E desde 1988, quando foi aprovada a nossa Constituição, ficou lá um dispositivozinho dizendo que a União deveria criar normas gerais para regular o funcionamento das polícias civis. E vejam, em 88, né? Então desde 1988, que os governos que passaram, as entidades sindicais, as associações, né, as instituições tentavam conseguir aprovar esse projeto de lei que é denominado hoje Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis. E para que serve isso? Né? Para regulamentar de forma nacionalizada, ou seja, criar um padrão nacional de funcionamento, de organização e funcionamento das polícias civis. A gente vem acompanhando isso, eu passei a acompanhar a partir de 2013, quando ingressei na atividade sindical. Então, só eu já tenho aí 2013, 2023, 10, 11 anos aí de estrada. Então, é muita coisa. Então, a gente não vai falar aqui de ponto a ponto da lei orgânica. Não é, acho que não dá. Talvez numa outra ocasião. Ah, não, senão a gente vai ficar umas 2 horas aqui falando. O fato é que essa lei, depois de muitas discussões, só para inteirar vocês do que está acontecendo, depois de muitos debates, muitas discussões, muitas reuniões, nós conseguimos a tão sonhada aprovação da Lei Orgânica Nacional. Não foi do jeito que nós queríamos, não é o ideal, mas avançamos, aprovamos na Câmara e no Senado. Esse projeto, depois de aprovado, seguiu para a Presidência da República, né? E lá sofreu uma série de vetos, salvo engano, 37 vetos. Então, 37 dispositivos, incisos, parágrafos, artigos, foram vetados pelo Presidente da República. Né? Esses vetos voltaram para o Congresso Nacional e estão na pauta para serem apreciados de novamente, dessa vez, por uma sessão conjunta de deputados e senadores. É disso que nós vamos tratar hoje aqui. Né? O nosso veto recebe uma numeração, é o veto número 39. Semana passada, como eu disse, ele entrou em pauta. Nós enviamos o nosso vice-presidente a Brasília, que esteve lá visitando, né, todos os sindicatos dos estados fizeram isso. Aqui, obviamente, o Whitley estava lá visitando os deputados federais por Roraima, né, e os 3 senadores, buscando apoio. O Zé Haroldo
recebeu o nosso vice-presidente lá de braços abertos, literalmente, né? Literalmente, o deputado Zé Haroldo foi o nosso guia, nos hospedou, inclusive, lá. Então, foi um momento de muita parceria. O Zé foi nosso braço lá, nossa força em Brasília na semana passada. Obrigado, viu, Zé? Esteve lá, vi lá que você foi lá com o presidente do partido, né? Com o Gilberto Kassab. Tivemos com o presidente do partido, Gilberto Kassab. Muito bom. Às vezes, para quem não entende, né, deputado, já devolvo a palavra para o senhor explicar como é que funciona essa votação na Câmara. Eu sou um deputado de primeiro mandato, mas com certeza já está ambientado. Algumas pessoas acham assim, fui eleito, eu voto do jeito que eu quiser, não preciso falar com ninguém. É assim que funciona? Não tem que falar com a bancada, com o partido? Não é. Explica pra gente. As votações, primeiro que assim, Brasília, ela funciona nos bastidores. Brasília, quando um projeto de lei, uma PEC, né, que é uma proposta de emenda constitucional, quando uma MP vai ser votada, quando aquilo vai para o plenário, na verdade, os líderes já decidiram se aquilo vai ser aprovado, se aquilo vai ser tirado de pauta, né, ou se não vai ser aprovado, né? Então, e claro, o governo ali também junto, né? O governo tem os seus líderes dentro, tanto da Câmara quanto do Senado, trabalhando para aprovar as matérias que são de interesse do governo e para ou retirar de pauta ou para não aprovar as matérias que não são de interesse do governo, né? Então, quando uma matéria vai para o plenário para ser votado, na verdade, já existe ali as orientações, né, que a gente chama de orientações de bancada, né? E isso que eu estou falando não é nada escuso, nada disso, né? Sim, é o movimento normal movimento democrático do Congresso. No Brasil, né, deputado? Cada partido se reúne. Ao partido, né? O partido ele joga com isso, né? Então, cada partido ali, nas suas reuniões internas, o líder traz o que foi decidido, combinado entre os líderes e o governo. A sociedade, né? Entra, os representantes. Sim, entra. E aí, na hora da votação, o partido orienta. Fala, olha, nessa matéria nós vamos votar sim ou nós vamos votar não. Né? Então, existe ali, no momento, as orientações de bancada. Mas o que eu quero dizer é que muitas das decisões, elas dificilmente são tomadas ali na hora da votação. No momento de depositar o voto na urna. O momento de botar o voto na urna, a questão já está... Ali é só consumação. Alinhada. Né? Ali é uma consumação do que já foi combinado entre os líderes, o governo, a oposição e tudo mais. Existe alguma exceção, deputado, vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que o PSD, que é o seu partido, dê a seguinte orientação na reunião de líderes lá. Olha, vamos reunir aqui a bancada do PSD, aqui na Câmara. E aí se discute, se debate e tal. E aí se toma assim, olha, é o seguinte, nós vamos votar a favor do veto, da manutenção do veto. Uhum. Há alguma exceção em que o parlamentar possa não seguir essa orientação e não ser prejudicado porque existem penalidades, né? Caso o deputado não siga a orientação do partido, né? Olha, no PSD funciona da seguinte maneira. A gente trabalha lá, nossa bancada é uma bancada muito unida, tanto é que quando a gente fecha uma questão, vai todo mundo fechando até o fim, mas a gente também, o PSD... ele dá liberdade para o deputado. Basta que o deputado demonstre isso nas nossas reuniões, porque toda terça-feira, pelo menos nós do PSD, toda terça a gente faz uma reunião de bancada, onde se reúne os 44 federais. Então, é uma bancada muito grande. Basta que o deputado ele demonstre que ele, olha, nisso aqui eu não vou votar com o partido. Basta que o deputado diga isso. O que não pode é falar, não, pode contar comigo. E aí chegar lá na hora, votar diferente. Aí sim, aquele deputado, ele fica... Vai ter problemas. O líder, né? A gente respeita muito o líder, né? O líder, ele perde a confiança. Por quê? Porque quando ele chega e fala assim, olha, dos 44, 39 vão votar a favor dessa matéria aqui... Urna, né? Tem que bater 39 aí lá. A gente já Porque isso demonstra a nossa força como partido dentro da Câmara. Porque a Câmara são 513 deputados, uma infinidade de partidos. A gente só consegue se destacar lá dentro se a gente tiver uma base unida e forte. E como é que a gente mostra que a gente é unido e forte? Através das votações. Então, por isso que o deputado ele tem, numa matéria ali que é, por exemplo, eu mesmo,
no início do ano passado, teve aquela matéria o projeto 2630 das fake news, lembra? Eu cheguei para o meu líder e falei, olha, isso para mim é muito caro. Mexe com a Lá minha base, mexe com a minha base em Roraima, é uma base mais voltada para a direita. muito voltado para a direita. Roraima é um estado. Roraima é o estado que mais deu votos proporcionalmente, né, ao ex-presidente Bolsonaro. Então, é uma base de direita muito grande. E isso está indo contra a minha base. Eu não posso. E eu cheguei para o meu líder e falei isso. Ele falou, não, tudo bem, a gente entende, beleza. Agora, claro que nas outras matérias em que o governo pede, a gente fecha a questão ao redor de uma medida provisória que o governo quer aprovar, de uma PEC que o governo quer aprovar e tudo, a gente fecha a questão também e vota tranquilamente, né? O marco temporário, eu também pedi licença para estar aí votando contra o governo, né? Porque o governo queria que o marco temporário não fosse aprovado, né? E eu votei contra o marco temporário. Então, nessas determinadas situações que impactam muito a minha base em Roraima, eu peço licença para o partido, mas sempre deixando muito claro. E antes da votação. E no PSD basta isso. Né? Voltando à questão um pouco sobre a lei orgânica, que causa estranheza, o que causou estranheza lá para nós foi porque foi uma matéria que teve um apoio quase que unânime. Perfeito. Dentro na votação. Foi um acordo do governo. Justamente essa construção que você está dizendo aí foi feito para aprovar a lei. Sim, foi um acordo, eu lembro, foi um acordo que o governo apoiou, a oposição apoiou, então foi uma matéria que foi votada assim de consenso. Então causou muita estranheza. O Senado, deputado, só para recordar aqui, a votação foi simbólica, assim, tava tão tranquilo. Eu tô tentando me lembrar que se na Câmara foi simbólico, mas eu acho que também foi simbólica. Essa votação, ela ocorre dessa forma exatamente quando não há nenhuma resistência, não há ninguém lá. Votação simbólica, gente, é assim. Eu acompanhei. Você tem dois tipos de votação na Câmara, a votação nominal e a votação simbólica. A nominal é aquela em que algum partido, algum deputado quer ver ali realmente a comprovação de votos. As matérias mais polêmicas são votadas de maneira nominal, né? Você tem que ir lá, botar seu voto e tudo, vai aparecer como é que você votou e tudo mais. Simbólica é quando tem consenso. Exatamente. Quando está todo mundo de acordo, todas as bancadas lá colocam sim na orientação. E aí o presidente fala, olha, gente, está todo mundo de acordo, então simbólica, né? Quem está de acordo... Quem não concorda se manifeste, ninguém se manifesta, pronto, aprovado. Que o pessoal, eu mesmo, antes de conhecer um pouco como é que funcionava o parlamento, eu ficava imaginando, meu Deus, como é que votam coisas tão importantes dessa forma? Que aí o cara fala assim, aqueles que aprovam permanecem como está, aprovado. Antes de alguém se manifestar, já aprova. Mas na verdade é porque assim, isso já foi conversado, né? Já é consenso, então não tem problema. Até porque verificação nominal pode ser feita a qualquer momento. Exatamente. Entendeu? Se a hora que o presidente fala isso, fala, verificação, um deputado, basta um deputado. Aí não pode mais ser votação simbólica. Votação nominal, requerimento de votação nominal. Aí tem que chamar nominal, mas então, geralmente, né, quando tem matéria de consenso, isso não acontece, e que foi o caso da lei orgânica. Então foi simbólica também na Câmara. Eu estava assistindo e foi nesses moldes, não teve quem levantasse. Então foi simbólica. Teve uma emenda do governo que foi consenso com todo mundo, que foi para melhorar o texto na época. E ela depois foi vetada. E aí a gente ninguém entendeu, né? Porque como você disse, é uma lei orgânica que ela vai balizar os outros entes federativos. Ela não causa impacto financeiro, econômico para o governo, de nenhuma maneira. Então a gente ficou assim, o porquê isso foi vetado, né? Claro, tem lá não foi vetado tudo, foi vetado 37 itens dentro. Né, que acho que também não cabe a gente entrar dentro desses itens agora, mas o que a gente trabalhou, né, nesses últimos dias dentro lá da Câmara e do Congresso é de que muito, muito provavelmente isso vai ser derrubado. Já é uma questão de consenso a derrubada desse veto. Né? A única coisa que pode impedir a derrubada desse veto é duas questões. Uma, a sessão ser cancelada, como foi na semana passada, e a outra, se tirarem esse veto 39 da pauta de vetos que serão
votados. Né? Certo. É a única coisa que pode. Porque se a sessão do Congresso acontecer, se tiver na pauta, com certeza esses vetos serão derrubados. Dentro do PSD, essa situação já foi discutida, já foi conversada. Nós a orientação dentro do PSD, nós temos uma deputada, delegada Catarina. Ela é delegada de Polícia Civil de Sergipe. Conheci ela lá em Sergipe já. Ela já foi delegada-geral do Sergipe e tudo mais. E ela é deputada federal hoje lá conosco, né? Uma grande defensora da Polícia Civil nacionalmente. Uhum. E tanto ela quanto eu, nós tivemos ali uma reunião, na nossa reunião de bancada toda terça-feira, e a gente conseguiu explicar para todos os nossos deputados, tanto ela quanto eu, a situação dessa lei orgânica. Alguns tinham algumas dúvidas se isso gerava impacto ou não. Falamos que não, que, né, explanamos muito bem. A gente conseguiu, né, ali dentro da nossa bancada, de quem estava também presente, que às vezes não está todos os deputados presentes, mas a gente conseguiu, né, um consenso, né, o nosso que líder... a Cobrapol e todos os diretores estavam lá, né? Lá fora, aguardando a reunião. Sim. Depois tivemos uma reunião juntos. Sim. E aí, através do nosso líder, que é o Antônio Brito, né, nós conseguimos aí fechar a questão em torno, né, da derrubada do veto 39. Então, o PSD vai entrar ali com 44 votos a favor da derrubada do veto da lei orgânica da Polícia Civil. Uma quantidade expressiva de votos já, né, necessária para derrubar. Deputado, são necessários quantos votos para derrubar do veto? Eu acredito que uma sessão conjunta, né? É uma sessão conjunta. Né? O que é sessão conjunta, né? As pessoas entenderem. Quando você vai analisar vetos, porque assim, quando a gente analisa o que é o veto, o veto é quando uma lei já foi aprovada na Câmara, já foi aprovada no Senado, mas o presidente vai lá e ele tem o poder de vetar aquela lei. Ou quando chega para ele, ou ele vai sancionar, ou ele vai vetar. Sim. Mas aí a Constituição colocou um dispositivo de que se juntar deputados e senadores e através de maioria simples aquele veto for votado para ser derrubado, aí a gente consegue derrubar essa força que o presidente prevalece a vontade colocou, do parlamento. Prevalece a vontade do parlamento, porque o parlamento é o representante, né, do povo, da população. Então, a sessão conjunta é isso, né? Uma sessão realizada um dia inteiro, onde deputados e senadores juntos, através de uma cédula de votação, né? Não é uma votação que analisa individualmente cada veto, é uma votação feita através de uma cédula também, uma cédula antigamente era física, mas agora é uma cédula virtual, né? E nessa cédula virtual você coloca lá, por exemplo, vai estar lá escrito veto 39, você vai lá, né, e coloca sim ou não, né? E aí você tem, né, aquela votação, né, tem que ter 257 votos, né, e 46, né, ou seja, é a maioria absoluta mais um, né, para derrubar os vetos. Ou seja, para aquele veto ser derrubado, você tem que ter ali 257 deputados votando pela derrubada e 46 senadores também votando para a derrubada daquele veto, né? A maioria é maioria mais um, né, que chama. Não é uma votação simples, não, né? Realmente tem que ter um quórum alto. Por isso que às vezes é cancelado as sessões, né? Porque você não encontra, analisando ali o que os partidos querem, tudo, você tem como mais ou menos medir a temperatura se aquele veto vai ser derrubado ou não. Entendeu? Então, às vezes, quem chama... outro detalhe. Quem chama a sessão conjunta é o presidente do Congresso. Né? Rodrigo Pacheco. Que, no caso, hoje é o senador Rodrigo Pacheco. Né? Ele acumula a presidência do Senado, presidência do Congresso. É ele que chama essa sessão. Né? Eu acredito que a sessão que era para ter sido semana passada é porque, como a gente está analisando vários vetos, né, o veto 39, que é da lei orgânica, não tem polêmica em cima. Não é uma coisa que está impedindo isso, mas está sendo vítima. Por quê? Porque nós temos outros vetos, esses sim é que estão impedindo que seja chamado
à sessão conjunta, né? Nós temos ali, sendo votado junto, é uma série de vetos, né? Mas o que a gente consegue identificar é que os vetos que versam sobre a lei orçamentária, né, do país é que está causando esse adiamento, né? Já foram adiadas 2 sessões do Congresso sobre isso. O da saidinha temporária também dos presos, Tá né? os vetos da Incomodando. saidinha dentro também, né? Que também E o nesse governo ponto aí- não quer que seja derrubado. e nesse Então, e aí acaba que o veto da lei orgânica acaba sendo vítima da falta de acordo nesses outros vetos. Esse é aquele famoso ditado, né? Na briga entre o mar e o rochedo, o marisco que se arrebenta. Aí tem o mar, que é o parlamento, o rochedo é o É o a presidência governo. da República, o governo, né? E nós somos Nós O somos marisco. veto marisco. 39 é o marisco que está ali tomando. Nós percebemos, deputado, justamente esse clima. Tanto os parlamentares federais da base aliada do governo, genuíno, o pessoal da bancada do PT, dos partidos de esquerda ali, não havia nenhum clima entre eles a favor da manutenção desses vetos. Eles são pela derrubada dos vetos. Nós andamos nos ministérios, né? Inclusive no Ministério da Justiça, viemos lá com o Dr. Manuel Carlos, que é o secretário executivo do Ministério da Justiça, e ele nem se comenta. Não há nenhum esforço do governo a favor da manutenção dos vetos. Entendeu? É isso que o senhor acabou de dizer mesmo. Então, Eu podemos ser pegos de surpresa, né? Mas... Não, mas foi o que eu até te falei na semana que você estava lá, que esse veto da lei orgânica nem era colocado em discussão entre as bancadas, entendeu? Uhum. Porque é uma coisa assim que a surpresa negativa foi ter sido vetado, porque foi um projeto aprovado de maneira simbólica, Unânime, com o apoio do governo, né? Sim. A gente ficou surpreso de ter sido vetado, mas não é. E não houve também, tá? Não houve pedido do governo para, olha, mantenha esse veto. Não houve. Eles, na verdade, deve ter sido alguma coisa a orientação técnica lá, eu tive... né? E aí o presidente foi lá e vetou. Mas isso aí já, pelo que a gente já analisou ali dentro, né, do Congresso, esse veto vai ser derrubado com muita tranquilidade. Né? Deus Ninguém queira. vai contra. Nós tivemos em Brasília em diversas ocasiões, né? Tive lá na véspera da votação desse projeto na Câmara e também na votação no Senado. E aí tivemos no Ministério da Justiça, no Ministério das Relações Institucionais, enfim, os ministérios envolvidos nessa matéria. E quando a gente chegava para falar com o chefe da pasta, a gente se surpreendia, porque achávamos que era uma orientação do governo, né, da presidência da República, que não era, era a parte técnica. E aí, com todo respeito, né, não me acho melhor do que ninguém, mas em algumas matérias eu creio que tenho mais conhecimento por ser da área, não é porque eu sou melhor. E por muitos anos está estudando, Tenho né? 20 anos na Polícia Civil, tenho formação acadêmica nessa área. A gente discutindo lá assuntos com o assessor lá do Ministério das Relações Institucionais, a criatura simplesmente presa no mundo dela, lá no universo, discutindo as bases estruturais da segurança pública do país. Então, assim, com esse tipo de gente que a gente tem que discutir e tem que discutir com respeito, porque é dali que sai a orientação para vetar ou não. Né? E ali, o projeto entrando na porta da Câmara e a gente lá fora, ali no Salão Verde, tentando convencer ela a aceitar uma emenda que seria feita pelo deputado, pelo Deno, inclusive, que seria feita pelos republicanos. E ela bateu o pé lá, disse que não. E essa mesma emenda passou no projeto da lei orgânica da Polícia Militar. Então, assim, só para ambientar, né, muitas vezes sai um veto desse, quem lá está, a assinatura do presidente da República, como se fosse aqui no Estado, seria do governador. Né? Mas é a parte técnica ali que prepara, faz parecer, diz que é inconstitucional, que bababá, tititi, e aí, obviamente, está lá a digital, né, da autoridade que, pela Constituição, tem que assinar. Nesse caso, é o presidente da República. Não estou aqui, obviamente, tentando lavar a alma do Lula, não, porque eu acho que ele tem culpa nisso também. Afinal de contas, no plano de governo dele, ele apresentou lá estruturas, né, medidas estruturantes, tanto para a Polícia Civil quanto para a Polícia Militar. E aí, quando chega a oportunidade, ele apresenta 37 vetos, né, numa única lei, num único projeto de lei. A gente espera que esse compromisso já feito pelo PSD seja acompanhado, né, por outros partidos, por outras bancadas, e que nós, a Polícia Civil do Brasil, venhamos a ter uma lei orgânica nacional
para que a gente possa ter procedimentos, como eu disse no começo, nacionalizados. Então, assim, não há por que ter um modelo de boletim de ocorrência em Roraima e ter outro no Amazonas. E hoje é assim. Hoje, cada polícia tem o seu procedimento, né? Há algumas coisas que já foram padronizadas, mas há uma série de coisas que ficam se chocando, sendo que a atividade é a mesma. Né? A Polícia Civil daqui é a mesma do Amazonas, do Rio Grande do Sul, da Paraíba. E esse projeto ele vem trazer uma padronização. Então, assim, o senhor tem o nosso respeito, o nosso carinho. Fique com consciência tranquila que a derrubada desse veto não é para atender interesse de sindicato, não é para atender interesse do Ítalo e do Leandro, é para atender interesse da sociedade. Né? A sociedade brasileira precisa dessa lei orgânica nacional, que já tarda, né? Já era para ela estar vigente há bastante tempo. Nessa lei, nós saímos do banco de sindicalistas e fomos para o banco de defensores da sociedade, porque a gente trabalha na ponta, fazendo atendimento, e a gente não aguenta mais ver as pessoas reclamando de coisas tão simples que vai melhorar a elucidação de crimes, melhorar a capacidade de atuação da Polícia Civil, fazer o atendimento, distribuir a justiça, garantir o Estado Democrático de Direito. Polícia se faz com gente, pessoas cuidam de pessoas, gente tem medo de gente, e gente se sente protegido por outras pessoas, né? Então, essa lei orgânica é para isso. Hoje, na parte que não foi vetada, de estruturar, melhorou um pouco, mas os vetos é onde vem a contrapartida do Estado para fortalecer esses homens e mulheres que fazem a Polícia Civil. E por isso, deputado, nós agradecemos muito o seu empenho, né? O senhor tem sido, eu posso dizer, que o senhor pode até não ser o número 1 na defesa dessa Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis no que tange do Brasil, mas o senhor não passa do 2. E daqui de Roraima, o senhor é o 01. Sou o 01 dessa defesa, então a gente agradece demais. Estou à disposição, né? Vai ser uma satisfação receber vocês lá semana que vem, né? Vamos estar lá juntos novamente, né? Ali fazendo pressão, né? Conversando com todos os parlamentares, né? Mostrando para quem ainda não tomou conhecimento da importância da derrubada desse veto, né? Contem comigo, né? Como eu sempre gosto de dizer, eu sou funcionário de vocês, eu fui eleito para servir, né? Eu estou deputado federal, nesses 4 anos eu estou lá para trabalhar por Roraima, para trabalhar pela nossa sociedade, para trabalhar pelo Brasil, né? E tudo que tiver ao meu alcance, né, para eu fazer, principalmente para fortalecer, né, a Polícia Civil, podem contar com o deputado Zé Haroldo Catedral. Quero ser um parceiro, quero ajudar em todas as questões que são caras para essa categoria, né? Vocês podem ter certeza que eu vou estar junto com vocês aí, ombreando lado a lado para a gente conseguir conquistar não só essa, mas outras questões também que me forem trazidas pela categoria. É isso aí, Zé Haroldo. A gente está sendo repetitivo, né? A gente agradece, fica honrado com a sua presença aqui. Esperamos tê-lo em outras ocasiões aqui no nosso podcast, nosso humilde podcast. Estamos aqui aprendendo ainda, né? O deputado tem um legado já na Câmara nesse ano e pouco. Tem muita coisa pra gente falar aqui. Dá pra gente fazer um podcast por dia aí já dos trabalhos dele. Dá pra gente depois fazer um podcast aí de prestação de conta, né? Vamos fazer. Sim, será uma honra, né? Será um prazer a gente se encontrar novamente aqui ou lá no Pois é. No Pois é também, vamos lá. No Pois é, vamos a gente lá. faz uma transmissão conjunta aí do Tá na Escuta e no Pois é. Então, gente, nosso bate-papo hoje era de um assunto específico, né? A gente acabou até divagando um pouco, mas faz parte. O objetivo era trazer aqui alguns esclarecimentos e, obviamente, extrair do deputado aqui um compromisso público. Já tínhamos esse compromisso, né? Obviamente, ele fez questão de fazer isso na semana passada. Mas trazer ele aqui para a sua base, que é Roraima, e abrir aqui os canais, né, os nossos microfones, para que ele pudesse falar diretamente com nós, policiais civis, e com a sociedade roraimense, se posicionando a respeito dessa votação importantíssima que deve ocorrer na próxima quinta-feira lá em Brasília. Tá certo, Zé? Fica à vontade. Obrigado, presidente Leandro, vice-presidente Whitler, obrigado pelo convite. É uma satisfação estar participando aqui com vocês e quero reafirmar o meu compromisso com toda a categoria dos policiais civis, né? Vamos estar lá em Brasília semana que vem lutando pela derrubada desse veto, né? Já fizemos um trabalho de convencimento muito bom na semana passada. Infelizmente, a sessão foi cancelada, mas a gente acredita que agora, no dia 9 de maio, né, teremos a sessão conjunta, onde vamos sim derrubar
esse veto, nem que eu tenha que ir atrás de um por um lá dos colegas, né, fazendo esse convencimento. Mas a categoria também é muito importante estar presente lá, né? Vou estar recebendo vocês lá e nós vamos estar ali indo lado a lado em todos os gabinetes, falando da importância da derrubada do veto 39. Se Deus quiser, nós vamos conseguir. É uma matéria cara demais a todo o Brasil. Não envolve só aqui em Roraima. É uma lei orgânica nacional, né, e que já está há décadas, né, para ser implementada, e a gente vai conseguir derrubar esse veto e os policiais civis aí terão a sua lei orgânica para balizar, né, todos os estados da nossa federação. Contem comigo, estaremos juntos e até semana que vem. Aguardo vocês lá. Vamos estar lá, deputado. Vamos estar lá na sua escolta. Você vai estar atrás dos deputados e nós ali na retaguarda, ali, né, Whitney? É isso aí. Presidente Leandro, obrigado, viu, por estarmos juntos mais uma vez. Deputado Zé, mais uma vez, obrigado. E a palavra mais importante, até semana que vem. Até o dia 9. Vamos lá. É isso aí, pessoal. A gente agradece aí pela audiência aí, pela companhia de vocês, né? A gente volta a se encontrar a qualquer momento aí, assim que for possível. Nós estamos aqui em fase de adaptação do nosso estúdio, nosso pequeno estúdio, né? Modesto, mas aconchegante, né, deputado? Não, estrutura maravilhosa, rapaz. A gente vai procurar sempre estar trazendo aqui personalidades, autoridades, para estar tratando de assuntos de interesse da sociedade, né? É óbvio que aqui, por sermos o Sindicato dos Policiais Civis, o nosso assunto aqui de maior relevância é a segurança pública, notadamente a Polícia Civil. Uhum. Mas, oportunamente, tratando de assuntos também de interesse aí da sociedade de um modo geral. Mais uma vez, obrigado a todos, deputado. Forte abraço e até dia 9 lá em Brasília. Vamos lá. Valeu. Valeu.